Incrível amanhã, quarta-feira, dia do nosso papo de empreendedor. Como eu adoro estar aqui com você e com os nossos convidados que sempre acabam dando uma aula de MBA aqui pra gente. É uma alegria recebê-los aqui hoje. A nossa convidada, a Anete, já chegou. A Anete vai e medicina de precisão preventiva. A Nete, que é nutricionista, empreendeu na nutrição, com certeza Bom vai. dia, Bom dia, Nete! tudo bem, Gra? Tudo ótimo e você? Também, tudo bem, graças a Deus. Deixa eu Que bom. organizar. Você está em São Paulo ou em Santos, Tô em Nete? Santos, Gra. Tô Ah, em tá em Sa- Santos. Hoje eu tô em Santos, tô aqui em casa, acabei de treinar. É, Ai, meu Deus, uma loucura, né? Quanto tempo dá Santos, São Paulo, Nete? Gra, eu sempre saio de casa Opa! com 2 horas de antecedência do meu compromisso. Então, se eu tenho compromisso às 10, eu saio às 8, se eu tenho. E assim por diante. Mas, encaminhando tudo bem, entre eu sair da minha casa e chegar no lugar que eu vou, é 1 hora e meia. Ah, tá pertinho de Bom São dia, Paulo. Marta. A casca de bala. O pessoal me chama de casca de bala do Dr. Pedro. Ah, Ele sem Maxine, né, Rose? virou um apelido aí, Rose? Tirou. A casca de bala do Dr. Pedro? E eu fico muito feliz de ser. Aqui eu também chamo ele de minha casquinha. Minha casquinha, olha, sejam todos muito bem-vindos. A Anete hoje aqui presente no nosso Papo de Empreendedor. É um presente recebê-la aqui, viu, Anete? Imagina, Primeira vez. Gra, Olha eu lá, tenho tudo muito bem para. carinho por você, pelo seu trabalho, por você como pessoa. É um prazer. Olha, ó, tudo. Parabéns pelo livro. O pessoal tá dando parabéns aí pelo seu livro, Anete. Obrigada. A gente vai chegar lá. Vamos falar bastante. O Anete, você sabe que o Papo de Empreendedor, nós estamos em qual, Vic? 50 aí? 55, 55º Papo de Empreendedor, e Ah, tem sido sempre assim uma aula de MBA. Então, vocês que estão aí, gente, já pega o caderninho que eu já estou aqui com o meu iPad aberto para anotar, porque é uma riqueza esse papo aqui, Anete. E a gente sempre começa pedindo para o convidado contar um pouco dessa história. Quem é a Anete? Anete, eu estou pronunciando certo? É Marrum mesmo, né? Marum. Eu chamo Marum. 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 Tá pertinho da gente aqui, né, Anete? Araraquara, não é? A Sim, família? sou de Araraquara. Sou de Araraquara. Conta pra gente então, Anete, quem é a Anete, assim? Conta Então um vamos pouquinho lá, dessa tem jornada. história, né? Eu falo que se um dia eu resolver sentar e escrever, né? Mas para o pessoal entender um pouquinho, né? Uma linha do tempo aí, né? Porque as pessoas enxergam muito quem é a NET hoje, né? Então é assim, eu sou do interior, como você acabou de falar, sou de Araraquara, sou nascida, né? Aí, pessoal aqui sempre super carinhoso. Vou estar em Fortaleza, chego dia 26. Vou estar em 26, 27, 28, volto dia 29. Vivi, vai me ver. Eu sou do interior, né? E com 17 anos, eu fui para São Paulo para estudar nutrição. Eu fui fazer faculdade. Naquela época, não tinha o número de faculdade que tinha hoje, não tinha. Tá dando eco? Não, aqui tá ok. Tá? Aí tá dando eco, pessoal, tá ok, Anete. Tá. Então, eu fui para São Paulo para fazer faculdade. Aí eu fiz os 4 anos de faculdade, e aí quando termina a faculdade, é aquela coisa. E agora? Volto, né? Não volto, fico aqui, como é que eu vou ficar aqui sem trabalho, sem emprego? Precisava, né, para continuar em São Paulo de trabalho. Então eu comecei a trabalhar, né? Eu consegui, participei
de uma seleção e entrei na área hospitalar. Meu primeiro emprego eu fui ser nutricionista de um hospital da Unimed, em São Paulo, chamado Santa Helena. É na esquina ali do metrô São Joaquim. Lá eu trabalhei uns 10 meses. Nesse período, Gra, eu prestei concurso público para o Hospital das Clínicas, para ser concursada. Isso foi no ano de 2000. Eu me formei em 1999. Esse ano eu estou completando 25 anos que eu sou nutricionista, que eu vivo a nutrição. Eu falo que a nutrição é minha vida, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, né? Eu não sei separar. Para mim, as pessoas falam assim, né? Minha vida pessoal, minha vida profissional, meu Instagram pessoal, né? Começando a falar em papo de empreendedorismo, eu não sei se é certo ou se é errado, eu só sei que eu sou assim, entendeu? Eu acordo e durmo e a minha vida é voltada à nutrição há 25 anos. E aí, eu fui ser nutricionista do HC. E aí lá eu fui nutricionista por muitos anos, das UTIs, né? De pacientes críticos. Eu fiz mestrado. Quando eu saí do HC, parece que eu falo que lá não tem uma unha encravada. Então eu fiquei com um domínio muito grande da área clínica, né? De pacientes críticos. E sempre gostei de estudar, então sempre em clínica, sempre fazendo pesquisa, sempre, né? E aí eu fiz mestrado, aí eu vim morar em Santos. Aqui em Santos, eu já tinha essa bagagem, eu tinha já 2 títulos, então eu enviei meu currículo para ser professora de faculdade. Então eu fui por 14 anos professora de graduação em várias universidades aqui em Santos. Isso me deu uma bagagem muito grande também, porque eu era aquela professora raiz que ia para a lousa com giz, sabe? Desenhava, escrevia na lousa, levava uma sala de aula, muitas vezes com 100 alunos, né? E, e aí, diante disso, eu fui evoluindo. Eu falo que hoje, na área clínica, não tem nada que eu nunca tenha trabalhado. Nada, Gra, nada. Hospital, UTI, clínica escola, clínica, ambulatório do SUS, pacientes com alta renda, ambulatório de universidade, aula em pós-graduação, aula em curso técnico. Então, eu fui, enfim, dando aula, atendendo, até que eu tinha uns 17, 18 anos de formada, eu assumi a nutrição de um spa aqui no Guarujá. E eu fui 4 anos nutricionista desse spa. E nesse spa foi onde entrou a medicina e a nutrição de precisão na minha vida. Ah, foi lá, Nete, no Foi, spa? Não foi. sabia. Por quê? Eu falo que o spa ele é um ambiente bem controlado, né? A gente espera respostas semelhantes, né? Aliás, tem respostas diferentes entre homem e mulher, entre faixa etária diferente. Então a gente espera algumas coisas assim, mas, por exemplo, né, mediante uma terapêutica controlada, por exemplo, de um grupo de mulheres de 50 anos. Cada uma respondia diferente. Então, eu comecei a ver essa individualidade muito embaixo do meu nariz, muito de perto, entre você. E aí, esse spa me proporcionou a possibilidade de começar a fazer análises genéticas nesses pacientes, né? E aí eu comecei a entender essas respostas diferentes, essas análises genéticas diferentes, né? Por que que um tem uma velocidade de perda de peso que o outro não tem? Por que que um tem um colesterol mais alto, mesmo se dedicando a ele, que o outro não tem? Por que que um tem uma homocisteína mais alta que o outro não tem? Né? Então, eu comecei a visualizar isso com o exame genético dele em mãos. De repente, Gra, em 3 meses, eu era a profissional do Brasil que mais tinha visto exames genéticos,
no Puxa, Brasil. Então, por exemplo, eu tinha em 3 meses atendido 50 pacientes. Isso na época. na época tava ah, chegando isso, Nete, aqui. Não, a gente não é, tinha. Era tinha, novidade. tinha um laboratório, dois, entendeu? No máximo, muito pouco. E um custo muito alto naquela época. As coisas têm melhorado, né? Então, quando a gente fala em empreendedorismo, uma das coisas em relação a essa questão que eu trabalho é que a tecnologia evolua para que isso fique mais acessível, né, para todo mundo. E aí eu transformei isso em um doutorado. Aí, como eu tinha muita experiência, né, e estava com um número de pacientes atendidos muito grande, as pessoas começaram a me pedir para contar o que é que eu estava fazendo, como era isso, como funcionava. E aí eu comecei a fazer cursos pequenos, baratos, enfim, para contar a minha experiência. Começou assim, lá em 2017, 2018. E aí a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí é o que vocês veem hoje, né? Hoje eu defendi meu doutorado, estou entrando para fazer pós-doutorado na USP, tudo sobre esse assunto. Hoje eu coordeno pós-graduação tanto para nutrição quanto para medicina. Hoje, esses cursos que começaram com 12 pessoas, num valor muito acessível e sem zero de lucro e zero, é, bem pequeno mesmo. Hoje são cursos muito grandes, né? Muito com um número de alunos muito grande. Então, assim, a área cresceu. No meio disso, eu também fui evoluindo e procurando o que o mundo estava fazendo. Então, no último ano, Gra, eu estive na França, em Portugal, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, buscando o que se tem sobre isso para trazer para cá, para trazer para os meus alunos, para trazer para a minha vida. Então, hoje a minha vida né, empreender. É lógico que, assim, hoje eu sou, sim, uma empresária, hoje eu tenho negócios voltados a isso. Hoje eu tenho né, uma escola de educação, vamos dizer, né, em relação a isso. As meninas estão lembrando do livro aqui. Então, eu tenho um livro. Em novembro agora serão lançados mais dois que estão prontos, mais dois. Eu divulguei um spoiler ontem nas redes sociais, mas tem mais um. E aí hoje é muito bonito, né? Então, assim, uma coisa que eu me dedico há muitos anos, muitos, incansavelmente, que é a nutrição de precisão. Ela foi oficialmente reconhecida, Gra, pelo meu Conselho Federal de Nutricionista, em 2021. Né? Então, assim, oficialmente, o meu conselho disse: isso é uma nutrição que eu reconheço como especialidade. Mas eu já fazia isso há muito tempo, né? Usar essas ferramentas dentro da nutrição e da medicina. Então, para nós foi. Então, assim, é um passinho de cada vez, é uma conquista de cada vez, sabe? E tem sido muito bacana, tem sido muito bonito esse processo. porque a NET é incrível, né? Eu me lembro a primeira vez que você viu meus exames, você falou: você é paciente de UTI, que eu trabalhei tanto tempo, eu não acredito que você está em pé. É, E aí, quando a gente viu meu exame de DNA, sim, traz uma clareza muito grande, né? Lembro traz. que você falou: você tem que treinar 30% a mais que uma pessoa normal e comer E 30%. nunca mais você deixou de fazer exercício e se dedicou mais, não foi, Gra? Isso, e assim, a simplicidade que você fala as coisas. Não tem frescura, não tem, Ah, é isso, mas eu quero alguma coisa. Grazi, é isso, pronto. é, Como que é o dia que você ficou muito bravo, o dia que a Nutri surtou? Para de frescura com a comida, comida é comida e ponto. Então, assim, é uma nutrição extremamente
precisa, né? Claro, ali com dados, mas ao mesmo tempo a simplicidade que é a alimentação. Eu acho que É, essa é a beleza, assim, que acho que é uma das coisas que eu mais te admiro. Quem tá aqui acho que vai concordar comigo, é muito conhecimento e muita simplicidade ao mesmo tempo, que é o básico bem feito, né, Anete? O arroz com feijão bem feito, por favor. é bem isso. Um exame genético, hoje, todas essas ferramentas, elas têm que ser para educação, para educar. E quem complicar, né, começa, tem que fazer isso, tem que comer o saldo, não sei o que lá, tem que enfeitar isso, tem que. Não, a gente constrói as orientações em cima da comida de verdade. Quando, né, eu conheci a Gra, ela sendo minha paciente, ela chegou para mim com muitas deficiências nutricionais, né, com uma dificuldade muito grande em algumas coisas. E aí, uma característica minha, isso é meu, e é uma coisa que tem pontos positivos e pontos negativos, né? Mas os pontos positivos que os meus alunos falam é que eu tenho uma capacidade de síntese e de ser direta muito grande, entendeu? Então, assim, eu consigo falar o que é importante, seja na minha aula ou para os meus alunos e até mesmo nas minhas relações, de uma forma direta, clara e com poucas palavras. Então, isso quando eu vou explicar numa aula um assunto complexo, como é uma biologia molecular, ajuda muito. E eu acredito muito que isso é um sucesso, assim, um grande sucesso hoje. As pessoas falam que eu torno mastigável, que eu deixo essas coisas difíceis mais leves, né? Isso é uma característica, eu acho que, de treino, porque eu dou aula há muitos anos, né? E característica de jeito de ser, não sei como é, eu nunca, enfim. Mas tem os pontos negativos também de ser assim, entendeu? Tem pessoas que não são tão diretas assim, tem pessoas que tem situações onde você precisa, por exemplo, quando eu vou escrever minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado eu consigo explicar ela em meia hora, numa apresentação. Só que para você apresentar, eu tenho que escrever pelo menos 100 folhas. Isso para mim é muito difícil, entendeu? Você é muito clara e tem muito conhecimento. E aí, já entrando, você falou uma coisa aqui do tema, Nete, que a medicina de precisão é para educar e não complicar. É, é para Fala um pouquinho para a educar, gente desse tema, porque é tão importante a medicina, a nutrição e a medicina de precisão preventiva. sim. Então, a medicina e a nutrição preventiva, ela entra, né, em todas, para começar, ela entra em todas as especialidades. Então, por exemplo, dentro da cardiologia, dentro da endocrinologia, dentro da parte esportiva, porque todo mundo tem DNA, né? Não é um nicho, vamos dizer assim, eu não considero. Eu considero a medicina e a nutrição de precisão um tipo de atuação, né, aonde você entende o seu paciente no máximo da individualidade dele, no máximo que seja possível, tá? Que é entendendo a fotografia do metabolismo por análises de metabolômica, que é levantamento de riscos por análises genéticas. Então, você hoje tem como fazer uma avaliação precisa do seu paciente e entender os riscos dele, né? E educá-lo em cima desses riscos, né? Então, a gente tem dentro da medicina e da nutrição de precisão, eu falo que dois eixos de atuação muito grande. O primeiro, que é o preventivo, que é o que eu tenho muito levantado a bola, né? Levantamento de riscos genéticos para trabalhar com prevenção. E o segundo, Gra, que é muitas vezes é, justificar os porquês, entendeu? Por exemplo, você fala muito isso também. Eu já vi você falando muito isso nas suas falas ou nas nossas conversas. A partir do momento que você entende o porquê, que você entende o seu porquê. Por que que isso é mais difícil para você?
Por que que você tem que fazer mais exercício físico? Te dá uma clareza e, consequentemente, aumenta a sua adesão. Por que que você, comendo bem, sendo magra, fazendo exercício, tem uma hipercolesterolemia? Por que que sua homocisteína sempre é mais alta? Por que que você tem dificuldade de formação de massa muscular? Porque existe algumas pessoas que têm um peso muito genético dentro dessas situações, entendeu? É realmente uma clareza, né, Nete? Vou dar só um exemplo. Da minha barrinha do sono. Aí você vai trazer no seu mundo. Eu tô falando É, como leigo aqui, viu, gente? A minha alteração é 100%. Eu preciso de 100% de sono. E o sono é uma coisa na minha vida que depois que eu regulei, mudou minha vida. é, é. Então é bem isso. Eu falo assim, né? Por exemplo, dormir bem, não fumar, não beber. Tem algumas coisas que elas são como base da saúde, óbvio que para todo mundo. Só que tem algumas pessoas que aquilo é como se fosse geleia real, é fundamental, entendeu? É fundamental. Para você, tem gente que dorme 4 horas por noite, acorda bem, fica bem, não aumenta a fome no dia seguinte, tá tudo bem. Para você, não. Entendeu? Tem gente que faz exercício 3 vezes por semana, de uma forma leve, e forma músculo, e fica bem, e é controlado. E tem gente que não. Então, assim, essas questões, elas devem ser observadas, elas devem ser orientadas. A maioria da população não tem capacidade dessa percepção. Algumas pessoas têm. Elas chegam para mim com uma autopercepção muito grande e outras não, né? A maioria, eu vou te dizer, em 25 anos atendendo pacientes, a maioria não tem uma autopercepção, uma autoavaliação de onde está vindo o tiro do que está errado ou difícil na sua saúde, entendeu? Nossa, Nete, você falou um ponto super importante, né? A maioria da pessoa não tem autopercepção, que aqui eu falo que é Não. a consciência, né? Puxa, É, eu tô errando aqui, então, né? O que que tá errado na sua alimentação? E aí, com o teste na mão, a pessoa consegue ter essa ajuda. clareza. Consegue, consegue, né? Só que a gente esbarra num que é muito hoje, né? A minha parte, vamos dizer, de empreender, que é dentro dessa parte educacional ou até mesmo de desenvolvimento de exames melhores, né? Com o conhecimento que eu tenho hoje. Eu tento, né, trazer isso de uma forma melhor, mais mastigada para o mercado, mas a maioria das pessoas hoje em dia, dos pacientes, eles acabam se acomodando dentro daquele sintoma do que buscando o porquê eu resolver. Por exemplo, tem gente que tem dor de cabeça todos os dias e toma um remedinho e tudo bem. Se encaixou naquela dor de cabeça. Tem gente que chega ao final do dia inchado, muito inchado. E é assim há anos e ponto. Tem gente que tem o intestino obstipado, né? Então a gente acaba normalizando algumas questões que não se deve, que são sinais de que alguma coisa não está bem. Então a gente consegue pegar na mão dessa pessoa e fazer com que ela enxergue. E eu sou muito direta e tenho muita prática nisso. Olha, as suas questões elas estão pela sua genética, pelo que você está me contando, associada a isso, isso e isso. Ponto. Entendeu? Isso é fazer esse diagnóstico genético, levar o meu paciente a essa clareza. Eu faço isso, né, hoje, de uma forma muito tranquila. Mas aí tem um outro ponto que é a virada de chave do paciente, né? Do time que ele tem para processar e engolir isso e incorporar na sua vida, e muitas vezes tem que tirar o glúten, e muitas vezes tem que tirar a lactose, e muitas vezes ele tem que mudar algum hábito. Aí isso é um outro processo que
né, precisa de ajuda. Porém, o, os pacientes aderem mais e faz essa virada de chave melhor quando eles têm esse conhecimento. Ô, Anete, mas você sabe que é super importante, né? Quando a gente faz um teste aqui de comportamento com o cliente também, o DISC que a gente usa muito, o Enneagrama, é o básico. A pessoa, ela não percebe que ela tem, assim como a alimentação, como tudo na vida. É, Eu só é acho isso. que isso é um autoconhecimento da sua alimentação. Poderia chamar assim a medicina de precisão, Anete? Sim, sim, podemos chamar assim. A Marta está perguntando se dá para saber o que está inflamando o corpo. Hoje a gente tem muitos recursos, muitos. Hoje a gente tem muitos recursos para saber o que está fazendo mal àquela pessoa, entendeu? Então, a gente hoje tem como descartar primeiramente o básico, vamos dizer, aquele arroz com feijão que são respostas alérgicas. Hoje a gente tem sim como dosar anticorpos para ver se a pessoa está reagindo, né, ao glúten. Hoje a gente tem exames de precisão para ver intolerância à lactose, à histamina, à frutose, ao sorbitol. Então, assim, pela alimentação, gente, quando eu me formei há 25 anos atrás, a gente não tinha nada disso, entendeu? Era na raça. Então, hoje a gente tem, tá? Hoje a gente tem. É que muitos desses exames, eles são particulares, eles não são cobertos pelos convênios, então acaba que é acessível a uma pequena parcela da população, mas a gente está muito melhor, entendeu? A gente está. Quando eu comecei a trabalhar com isso em 2017, Gra, eu atendi médicos, eu atendi um médico ortopedista que ele falou para mim que ele tinha feito o exame genético dele nos Estados Unidos, num congresso que ele foi, ele tinha pago R$ 24.000 num exame, entendeu? Então, hoje a gente tem exames, hoje a gente tem aí numa casa de uns 1.500, R$ 2.000, excelentes exames. Mesmo assim, não dá para falar que é para a Que é população acessível, né? que é acessível, Mas mas que é está bem. Não, tá bem melhor, né, Anete? E assim, que é incrível e assim, que muda a vida, gente, muda. Ó, a Mônica tá falando, a Mônica é a nossa convidada. Novembro a Mônica vai estar aqui, ó. Que live incrível, quanto conhecimento, quanta competência. Mônica lá de Ribeirão, hein, Mônica? Nutricina de precisão. A professora Anete é sempre muito didática, sábia, só elogios. A Anete gente, realmente. A Anete torna o complexo simples. E eu acho que é isso que a medicina de precisão faz. É, E voltando naquela frase que você falou, ela veio para educar e não para complicar. isso. Gente, eu ficaria aqui o dia inteiro falando com a NET, mas nós temos que encerrar daqui 4 minutos. Tem Se alguém tanta quiser mandar pergunta, alguma gente. pergunta aqui no chat, tá? Pode mandar. É, Quero ser e a sua gente. paciente, a NET, olha lá. Ah, venha. Hoje eu atendo bem menos, né? Hoje 80, vamos dizer que 70 a 80% do meu tempo hoje de como profissional é na parte educacional, né? Sou professora, né? Coordeno E aí. tá, e tá com a pós-graduação aberta na plenitude, né, NET? Então, não é mais na plenitude, Não é tá? mais. Não, eu vou lançar agora, daqui um mês, né, as informações e eu formei 6 turmas, mas a sétima turma vai ser um pouco diferente. A gente inicia as aulas em janeiro. Ai, é janeiro, então. Nossa, eu perdi essa informação. Em É. janeiro, a sétima turma já, Nete? Sétima turma de nutrição. Gente, parece que foi outro dia essa pós-graduação. Sétima turma a gente vai iniciar em janeiro e segunda vai começar também em janeiro de medicina. Ó, vamos responder essa pergunta depois para a gente encerrar, que eu tenho 3 perguntinhas finais em 2 minutos, hein, Anete? Tá. Quem tem pais diabéticos, tem quanto de chance de ficar diabético? Depende do, Depende. depende do gene e também, Flávia, assim, a gente tem dois tipos de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2.
A diabetes tipo 2, ela é o diabetes que ela é muito relacionada ao estilo de vida, né? Então, a depender dos genes e da genética que você tem aproximadamente 46 vezes mais chance de ficar diabético, Meu Deus. tá? A depender da genética que você traz do seu pai e da sua mãe. Mas essa genética não é destino, não significa que você vai ser. Se você se mantiver magra, se você não comer doce todo dia, se você tiver um banco de massa muscular, se você se cuidar, né, a sua saúde, manter sua glicemia, uma insulina mais baixa, uma hemoglobina glicada controlada, não, você pode não ter, não é porque os seus pais têm que você vai ter. A depender dos genes, você tem uma chance grande, mas é sempre chance, tá? E não que você vá ter, tá? Às vezes é também uma estratégia, né, Anete? Quando a gente viu no nosso meu teste de DNA, eu não era uma pessoa propícia a fazer jejum, mas você sugeriu o jejum e foi ótimo. É, a De gente tem que 16 adaptar, é uma ferramenta e a gente tem sempre que linkar com a clínica da pessoa, o momento que ela tá, como ela se muito bom. sente, né? Essa é a beleza da individualidade, da precisão, né, Anete? De cada ser Isso único, mesmo. que é um dos nossos lemas. Cada um é único e incrível. E quando a gente se conhece, qual é o nosso comportamento, qual é a nossa personalidade, o que a gente veio fazer, e aí e conhece a genética ainda, como a Lívia está falando, a gente consegue pensar nas estratégias adequadas. E tudo é autoconhecimento. Nossa, Anete. Sim. Anete, para encerrar, porque a gente está com o horário aí em cima, eu Ah, gostaria que você respondesse três perguntas bem pontualmente, que a gente encerra sempre com essas três perguntas. E, gente, anota que isso anota que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Na sua opinião, Anete, qual que é o ponto mais importante na vida do empreendedor? Pessoal. olha, hoje eu empreendo, tá? E o que exige de mim, eu diria, paciência, resiliência, é, jogo de cintura. As pessoas hoje, principalmente os mais jovens, eu acho que essa palavra empreender, ela foi um pouco banalizada. Você se forma hoje com essa história de que você tem que empreender, que você tem. E aí, para o profissional, eu estou falando como profissional da saúde, como nutricionista, eu domino a área da saúde, eu domino nutrição e hoje eu dou aula para muitos médicos. Para você empreender, tem que ter uma história antes, tem que ter um caminho, tem que ter conhecimento. O que é empreender? Vender um produto? Vender um curso? O que é empreender para o profissional da área da saúde? Gente, a gente não está lidando com papel, a gente não está lidando com empreender, Então, assim, não banalizem essa palavra dentro da área da saúde, ela é diferente. Na minha visão, tem que empreender, entendeu? A gente estuda, a gente trabalha, consequentemente, ganhar dinheiro faz parte, tem que ganhar, dinheiro é bom, dá conforto para nós e para nossa família, só segurança, não tem problema nenhum você, como profissional da área da saúde, querer empreender e ganhar mais, porque a finalidade no fim é essa, tá? Só que é diferente, a gente está lidando com vidas e não com uma planilha, e não com não sei, Graça, você me entende? Então, assim, para você empreender na área da saúde, tem que ter uma história, você tem que ter conhecimento, você tem que vender. Você pode vender, só que você tem que saber o que você está falando. Você vai atingir milhares de pessoas e isso tem um peso e uma consequência de vida, de responsabilidade. Então, assim, empreender na área da saúde é diferente, se deve, mas eu vejo que as pessoas querem empreender
antes de construir a sua autoridade, a sua história. E quando eu estou falando autoridade, eu estou falando de conhecimento, de vender algo que você domine. Não é para fazer o contrário. Virou uma moda, né, Anete? Ai, o que que dá eu vou fazer? Isso não existe. É Eu tenho que fazer aquilo que eu sei fazer e ponto. isso, Tem não que ter fica conhecimento. buscando empreender. Empreender, na minha visão, é uma consequência do que você faz. Exatamente. Às vezes as pessoas me falam, ah, mas dá aula de vendas. Eu não dou aula de vendas, eu falo sobre habilidades humanas, falo sobre autoconhecimento, mas esse é um núcleo de autoconhecimento. A gente tem que saber o que a gente não vou ser inconsequente É de vender isso. uma coisa que não é minha especialidade. Então, hoje a gente vê muito isso. Por exemplo, os alunos mandam umas coisas para mim, é nutricionista que tem 1 ano, 2 anos de formado, empreendendo, vendendo curso de como lotar a agenda com a agenda vazia, porque tá, entendeu? Então, eu acho que, primeiro, é essa responsabilidade e você crescer em cima de uma base sólida, empreender em cima de uma história, entendeu? É isso. E não o inverso. Em vez da história, né? Então, você acha que o ponto principal para a vida pessoal é empreendedor ter muita paciência, muita resiliência, hein, Neto? Paciência da construção, Gra. Paciência da construção. Ele vai chegar no ponto de empreender, mas é a paciência da construção. E qual que é o ponto principal, Anete, para os relacionamentos? Que a gente fala a vida toda de relacionamento. Se a gente não tivesse relacionamento, você não estava aqui hoje. É. O que é o ponto principal para os relacionamentos? Eu acho que assim, para mim, o que me ajuda nos meus relacionamentos, tanto para colocar perto de mim quanto para afastar, é essa minha clareza, entendeu? Eu acho que você tem que saber falar. Num relacionamento, a clareza da conversa é fundamental, entendeu? Então, o que você quer? Claramente, fala, sem rodeio, sem joguinho, Exato. o que você quer? Eu quero dar aula. Eu quero tanto por essa aula. Entendeu? Essa clareza nos relacionamentos, sinceridade, ética e clareza. Exatamente. Não tem relacionamento sem verdade, né, Anete? Eu resumo nisso tudo na verdade. É. E fala e não tem mimimi, tá tudo bem. Eu falo o que eu tenho que falar, você fala o que tem que falar e ponto. Não, ponto. Vamos se entender? Ouvir mais também, né, Gra? As pessoas hoje em dia estão, né? A gente está meio sem paciência para ouvir também, né? Então, Qual que é o ponto mais importante, na tua opinião, Anete, para o negócio? olha, eu acho que o que as pessoas esperam que eu responda, o que as pessoas esperam que eu responda seria assim: um É. negócio para dar certo tem que ter planejamento, né? Tem que ter uma pesquisa, tem que ter enfim, eu vou falar por mim, para mim, não que é nos livros. Sempre em tudo nos meus negócios eu coloco suor e coragem. Suor e coragem. Não sei se é isso, eu não estava esperando essas perguntas, mas assim, eu estou falando do que eu faço. O que eu idealizo, o que eu quero, eu acordo e durmo trabalhando naquilo e tenho uma pitada de coragem, porque muitas vezes eu não sei como eu vou fazer e eu vou lá e assumo e depois eu coloco o chão, entendeu? Mas eu não sei se isso é correto. O Anete, com outras palavras, é o que eu falo sempre, é comprometimento, né? E Ah, não acordar todo sei dia como e é que fazer chama isso. coragem. É É, ouvir a voz do coração, ó. Adorei. é, E trabalho, né? é. Não dá, não dá. Anete, muitíssimo obrigada. A Anete já vai dar aula agora 9 horas. Vou desativar os comentários aqui. Vamos tirar uma foto, Anete? Vamos. Sorria.
Muito obrigada a todos vocês. Muitíssimo obrigada, Nete, por Um estar aqui com a beijo, gente. Bia. Bom dia. Um beijo para todos Bom vocês. A live vai ficar disponível aqui em Collab comigo, com a NET, vai para o YouTube. Mônica, semana que vem é o Fábio que vai estar aqui com a gente. Raquel, muito obrigada. Tchau, pessoal. Um beijo. abraço para vocês. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau.